amigos, rogamos ao Cristo que nos ampare para que tenhamos um estudo proveitoso nesta noite. Nós participávamos no passado relativamente remoto de uma reunião mediúnica de efeitos físicos. E uma ocasião manifestou-se um espírito que ele perguntou em que data nós estávamos. Nós achamos estranha a pergunta e demos a informação do dia, mês e ano. E o espírito perguntou assim: ué, vocês são do futuro? E ninguém entendeu o porquê daquele comentário. Mas ele tem uma procedência muito grande. André Luiz, em um dos seus livros, ele fala sobre uma reunião de desobsessão, na qual comparece uma jovem senhora com um problema grave de obsessão. E o espírito que se manifestava falava um dialeto estranho, incompreensível para o doutrinador da reunião. Mas os espíritos, os mentores espirituais, podiam ler o pensamento daquele espírito e entender na linguagem mental o que ele queria dizer. André Luiz deu a esse espírito o nome de Estrangulador da Toscana. Ele foi um soldado que viveu na região da Itália, da Toscana, e ele tinha uma grande paixão por uma mulher que se aproveitou da sua fragilidade e o fez cometer muitos atos terríveis. Ele ganhou o apelido de estrangulador. Ele matou os próprios pais, tudo para levar o dinheiro, as joias, tudo que aquela mulher desejava, e que era justamente aquela pessoa que ali estava sob o guante terrível daquela obsessão. Então, o mentor espiritual esclarece que aquele espírito estava naquele estado há mais de 1000 anos. Isso levanta para nós, estudiosos da doutrina e da natureza humana, uma série de questionamentos. E os nossos questionamentos tentamos estudá-los hoje, essa noite. Eu quero crer que a maior dádiva que o Criador reservou aos seus filhos chama-se tempo. É o tesouro do universo. O tempo é capaz de dissolver todos os problemas humanos, até mesmo os mais intrincados, como este caso que nos referimos, aquele infeliz irmão estrangulador da Toscana. Então, se o tempo é capaz de resolver os mais terríveis enigmas humanos, nós devemos usá-lo, aproveitá-lo com sabedoria. Seria uma incoerência nossa desperdiçar o tempo, malbaratar o tempo. No devido tempo, daremos conta disso, porque não aproveitamos uma dádiva divina. O próprio americano
tem uma expressão, um adágio popular, que diz que time is money, que o tempo é dinheiro. Naturalmente, o espírito mercantilista, utilitarista do americano. Nós somos um povo mais espiritualizado. Nós cogitamos de valores para a nossa excelsitude de alma. E Deus foi sumamente misericordioso conosco, porque ao nos dar a imortalidade, não a eternidade, às vezes a gente confunde eternidade com imortalidade. Eterno é aquilo que sempre existiu, existe e existirá sempre. É isso só Deus. A alma humana não existe de todo sempre. Ela foi criada por Deus. Então ela teve um começo. Então ela não é eterna, ela é imortal. Nós somos imortais, indestrutíveis. Viveremos para sempre. Então, retomando os nossos comentários, Deus, na sua misericórdia, ao nos fazer imortais, indestrutíveis, Ele nos deu a eternidade do tempo, para nós podermos trabalhar este grande amigo para a nossa evolução espiritual. Ao olharmos na parede um relógio, ele é igual para todos. Ele marca inexoravelmente as horas, e o minuto é sempre o minuto, as horas são sempre as horas, os dias, os anos, os séculos são sempre os mesmos. E nós, ao examinarmos o caso daquele espírito que estava aferrado a uma ideia há mais de 1000 anos, nos saca uma grande lição, que para a nossa mente, o tempo é o que dele nós fizermos. Se nós agirmos bem, somos vitoriosos nas lutas da vida, o tempo voa, passa rápido. Quando você está ao lado do seu amor, do seu grande amor, porque nada melhor do que ter um grande amor, isso, para aquecer o coração, para nos valorizar a vida, não a vida humana, mas a vida eterna. Há no mundo espiritual, saibam os amigos, noivados espirituais. É comum 2 espíritos buscarem as autoridades da colônia para pedir permissão aos irmãos mais velhos espiritualmente, para que lhes permitam uma comunhão espiritual ad eterno. Desculpe, é que eu tomei uma sopinha de letras agora à noite, estou gastando latim, tá? Então, meus amigos, isso dizer, o espírito não tem sexo, considerados os aspectos morfológicos do nosso arcabouço binário, há, todavia, uma polaridade entre os espíritos. E eu peço aos amigos que têm alguma dúvida quanto a isso, que consultem o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, porque Jesus tirou todas as nossas dúvidas. Desde o princípio, Deus os fez macho e fêmea. E quando é o princípio? Quando nós surgimos na vida cósmica, já tínhamos uma inclinação para a masculinidade, uma inclinação para a feminilidade. E esses espíritos que se consorciam no mundo espiritual, meus amigos, se o noivado, o namoro, o casamento na terra, o momento de felicidade, imagine isso no mundo espiritual. No mundo das paragens celestes da espiritualidade, são alegrias que nós olhamos assim com
grande felicidade e uma pontinha de inveja ao ver aqueles espíritos tão felizes. Mas voltando ao nosso tema do tempo, nós vimos para a esfera terrestre e poderíamos considerar a vida na Terra como uma batalha, uma frente de batalha. E já que estamos falando em batalha, precisamos armar os nossos corações com os valores, com as armas do Evangelho, para nós batalharmos na vida terrestre e sairmos vitoriosos, para sermos promovidos a novas experiências mais altas, de sentimentos mais profundos, de conhecimentos científicos mais avançados, que nos aguardam a todos. Os que são vitoriosos, para eles o tempo passa rápido. É aquilo que a gente estuda em matemática, os valores absolutos e os valores relativos. Quando estamos muito felizes, o tempo voa. Mas há aqueles irmãos nossos que esquecem de compilar o Evangelho que está no fundo da alma, a lei divina do amor, que nós surgimos no cosmos, tendo-a nos nossos corações, e que esquecemos de desfolhá-la para a nossa educação espiritual. E nessa rebeldia é comum nós falharmos na encarnação. E aí somos compelidos a voltar, a estagiar um período naquelas regiões de grandes lutas espirituais, naquelas regiões que André Luiz também nos descreveu nos seus livros, já que lembramos o insigne autor, através da pena magistral de Chico Xavier. Então, somos compelidos a um retrocesso, a retroagir, como alunos repetentes para novas experimentações espirituais. Mas eu gostaria de deixar um lembretinho, uma boa lembrança no coração dos amigos. Aqueles vitoriosos da luz, aqueles que cumpriram retamente as experiências propostas pelos nossos maiores espirituais, eles nunca nos esquecem. Os espíritos que se engrandecem, que se encharcam de grandes valores espirituais, eles não cogitam de se mudarem para jardins floridos e lá estagiarem num egoísmo perene. Eles voltam, eles retroagem. E essa é a nossa lição da noite, daqueles espíritos benignos, aquelas almas heróicas que voltam aos padrões terrestres, a título de socorrer os que amam, aquelas almas de asas quebradas, encharcadas no passado de culpas, e eles arregaçam mangas para socorrer esses irmãos, porque eles querem ser felizes, mas felizes com seus amores. E nisso a gente dá um toquezinho, como sempre, no coração de mãe. Que mãe ficaria lá no céu de genefluxa beatitude, olhando a face do Senhor em louvores celestes, enquanto seu filho geme, chora, padece nas furnas dos infernos espirituais que criamos para nós mesmos. Li certa feita num opúsculo editado na França,
em que o sacerdote dizia que um dos prazeres dos eleitos é debruçar-se numa balustrada que tem lá no céu para apreciar o sofrimento dos condenados lá no inferno. Olha que me deu vontade de pegar aquele opúsculo, enfiar a goela abaixo do seu editor. Meus amigos, que mãe, que pai, que ente celeste se debruçaria a ver o sofrimento dos seus amados sem fazer nada? E Deus, o amor infinito, permitiria tal aberração? Não posso crer. Não só posso crer em uma teologia estapafúrdia que tisna o amor celeste com a indiferença do sofrimento alheio. Então, meus amigos, é comum as tramas heróicas, especialmente dos pais, para retornarem por antecipação, para receberem no lar aqueles espíritos perturbados e às vezes perturbações pelas quais temos responsabilidade, porque talvez não tenhamos sabido orientar adequadamente os nossos rebentos, especialmente quando nos sobram os valores pecuniários. Falamos aqui a semana passada, ou retrasada, se não me engano, a respeito de João de Souza, que criou 2 filhos de maneira nababesca. Os rapazes não trabalhavam, não estudavam, não arredavam uma palha, viviam das corridas de cavalo na Gávea, corridas de lancha, o futebol no Flamengo, e por aí afora. Quando esse espírito voltou a rever como espírito os filhos, teve verdadeiros horrores ao ver os filhos enxovalhar-lhe o nome a título de desviar dinheiros da herança. E ele chorou lágrimas de sangue, porque ele não soube educar os filhos adequadamente. Meus amigos, eu fiquei muito feliz agora à noite ao ouvir a casa se preparando para aulinhas de moral cristã para as crianças. É dever dos pais de filhos de tenra idade matriculá-los nas aulas de moral cristã. Porque se nós não temos essa competência, alguém terá por nós. No mínimo, não seremos omissos. Se eles não quiserem, porque nossos filhos crescem, tornam-se adultos, haveremos de respeitar a sua autonomia espiritual. Esses espíritos que chegam ao mundo espiritual, e essa é uma técnica que a ciência terrestre não pode conhecer ainda, seria prematuro. A dinâmica do corpo espiritual é diferente da dinâmica do corpo material. Nós diríamos que os homens terrestres quase não andam, quase não se movimentam, tal a sua letargia pela complexidade do corpo biológico. Mas o corpo espiritual é de uma dinâmica incalculável. E quando nós chegamos ao mundo espiritual, levando conosco os fracassos terrestres, é sempre bom deixarmos de lado a nossa teimosia, a nossa incúria, e compreendermos que Deus entende que somos seus filhos falíveis. Mas falência é uma coisa, errar é humano, persistir no erro é uma incoerência. E esses espíritos chegam
as esferas espirituais, de maneira, às vezes, a nos causar tristeza. Quando estamos falando do tempo, meus amigos, nós também sabemos falar de flores. Mas o planeta terrestre é um planeta de provas e expiações. E é por isso que é importante repassarmos as experiências daqueles que seguem ao lado conosco na vida humana e na vida espiritual, para que nos sirvam de exemplificação. Quando nós fechamos o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, em determinados procedimentos lamentáveis, nós criamos um condicionamento psíquico e a nossa vida mental se corrói e nós atingimos aquele estágio que os sábios espirituais chamam de fixação mental. Ele já não ouve, já não vê, já não sente, não enxerga, só vê, só convive com aquilo que lhe compraz. Então nós vemos e fizemos recentemente um estudo dessas enfermarias onde são guardadas as chamadas múmias espirituais. Meus amigos, poderíamos falar de flores, poderíamos falar das grandes sinfonias dos grandes mestres da história, mas de que adiantaria? Precisamos estudar as situações também duras para o nosso esclarecimento, para que nós nos coloquemos na expectativa de conduzirmos com sabedoria as nossas vidas. Então, nas fixações mentais, esses espíritos, na melhor das hipóteses, entram num estágio como uma hibernação. E a misericórdia divina está em toda parte. Visitamos aquela imensa enfermaria, que parece um grande galpão a perder de vista, milhares e milhares de espíritos adormecidos profundamente, e você deles se aproxima, melhora a sua sensibilidade de observação, e você vê aquela tela em que ele rememora tudo o que lhe aconteceu. É um filme que começa no princípio das ocorrências que geraram aquele estado de coisas e vai até o epílogo e volta ao começo. É um pesadelo que não se acaba nunca. E os enfermeiros, os médicos espirituais, os dirigentes, sob a supervisão de sábios mentores que distâncias incomensuráveis acompanham aquele trabalho, são feitos momentos de orações para o despertar de alguns daqueles espíritos. Então, meus amigos, é um momento de felicidade quando um deles dá um grito e sai correndo e ninguém vai atrás. Em algum momento ele será socorrido e trazido às enfermarias para tratamento. Então esses espíritos, com a ajuda dos que os amam, meus amigos, muitas pessoas perguntam, o que vai acontecer comigo quando eu deixar a terra? Para que lugar eu vou? Você não vai, você fica. Nós ficamos nos braços dos que nos amam. É por isso, meus amigos, que nós temos que exercitar o amor. Porque nós somos muito amados por seres que como homens não conhecemos, mas que vieram por nós. Você já pensou em moer as pedras para que elas se transformem em areia para acomodar os seus pés?
Você lembrou de ensinar as árvores, as florestas, para que se transformem em usinas de oxigênio para suas necessidades pulmonares, para transformar o seu sangue venoso em sangue arterial, sem o que você não vive. Especialmente o nosso cérebro tem fome de oxigênio, então nós somos amados. Há seres inimagináveis para nós, velando pelo nosso bem-estar, pelo nosso sucesso, mas que nós temos que carregar a nossa cruz para que as vitórias sejam merecidas. Ninguém voará com asas alheias. Então, meus irmãos, esses companheiros vão despertando e começam a trabalhar no mundo espiritual. Todos nós já passamos por isso. São estágios lá atrás, e eu bem espero que esteja muito lá atrás, para que nós possamos já, ao deixar a terra, sermos recebidos pelos nossos amores. Meus amigos, grande tolice que vamos ser recebidos por espíritos demoníacos, com chifre e rabo. Já pensaram? Que tolice! Como que em pleno anos 2000 se fala em seres de chifre e rabo, um tridente assim, que para esquentar no fogo e espetar as pessoas, especialmente do traseiro. Meus amigos, nós somos recebidos por pessoas que nos amam e muito. E nos amam e são amigos porque nos conhecem. Sabem dos nossos defeitos enormes. Mas mesmo assim nos amam muito. As nossas mamães estarão à beira do nosso sepulcro para nos receber com aquele carinho de mãe. E outros espíritos tão amorosos quanto as nossas mães. Então, meus amigos, nós somos preparados para novos mergulhos na carne, para consertarmos aquilo que deixamos erroneamente num passado próximo ou remoto. Mas há alguma figura ou algumas figuras do mundo espiritual desse nosso estudo recente, em companhia de alguns diletíssimos amigos da casa, que é preferível esquecer para não se comprometer, é que não guardam a menor lembrança, e eu fico preocupado com isso, dessa excursão de trabalho e de aprendizado. Mas há uma categoria de espíritos que foi objeto dos nossos estudos, que eles guardam uma fixação mental tão poderosa em alguma coisa, um ódio, como aquele estrangulador da Toscana, um desejo de vingança, um revide, uma mágoa profunda. Meus amigos, nunca brinquemos com os sentimentos alheios. Nós podemos guardar adversários desconhecidos para um amanhã terrível. E esses espíritos, como a função faz o órgão, e eles perdem as suas funções perispirituais, eles corrompem a forma física e se transformam numa criatura esférica. Você vai auscultar os seus pensamentos, é uma ideia, é uma monoideia martelando, entre aspas, para a eternidade. Todos esses espíritos, aqueles que não se conformaram, e esses absolutamente dementados, para eles, segundo os nossos orientadores espirituais, que nos enriqueceram com esta aula, só há um caminho, só há uma terapêutica, que é a reencarnação.
O espírito provoca os átomos provocam o espírito. A reencarnação é um triturar que ajuda a recuperação do espírito. E nós vemos esses quadros refletidos de maneira aberrante para a nossa observação nas crianças retardadas. Meus amigos, Deus é amor. Deus faria filhos retardados? Não. Ele escolhe o que semeia. Aquele mergulho da fixação nas células da matéria terrestre, nós temos aqueles entezinhos que somente o amor dos pais e dos familiares serve de calor, de estímulo. Há segredos ainda sob véus para nós homens, mas o amor de uma mãe que recebe uma criancinha oligofrênica, tarda, a síndrome de Down, ela empresta um amor curativo que está nos anais divinos, além do nosso entendimento, e a terapêutica usada pela espiritualidade. Aqueles monoideístas surgem na forma de autistas, não conseguem uma extroversão para o mundo e são apêndices sociais que se arrastam dolorosos nos quadros do nosso planeta. É por isso, meus amigos, que bênção é para nós a doutrina dos espíritos, a mediunidade que nos permite estender os olhos a esses mundos que nos cercam, a esses médiuns que ajudam, a esses doentes espirituais que aqui chegam, trazendo as suas agruras, preparando-se para a reencarnação. São etiologias obscuras, verdadeiros desafios à esquizofrenia, aqueles espíritos psicóticos que têm seríssimas dificuldades em relacionamento com o mundo terreno. Mas a reencarnação, meus amigos, é aquele processo biológico que ajuda a reconstituição perispiritual desses entes zelados pelos que os amam, mas zelados pelas suas injúrias e as suas irresponsabilidades. Por isso, meus amigos, que nós todos os dias agradecemos a Deus, aos nossos mentores espirituais, que nos aproximaram da bênção da doutrina espírita. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo e, ao lê-lo de fio a pavio, da primeira à última página, nós colocamos em nossos corações e nossas almas ensinamentos imortais, para que nós possamos vencer as nossas mazelas do ontem e ressurgirmos no mundo espiritual, voltarmos à pátria espiritual em níveis melhorados em termos de espírito. Meus queridos amigos, que todos nós emitamos um pensamento de amor e carinho quando encontrarmos uma criança excepcional, aquele enfermo congênito, às vezes de aspectos dolorosos, não é nada bonito, essas perturbações que atingem esses entezinhos queridos, mas eles estão num melhor tratamento, a terapêutica mais eficiente, que é o mergulho na carne, trazendo sem dúvida
ainda as lembranças de forma subjetiva das suas fixações mentais. Quando tivermos dificuldades, meus amigos, principalmente de relacionamento, oremos a Deus, peçamos forças para perdoar os que nos ofendem, os que nos magoam, para que possamos não embarcarmos nas fixações mentais que estudamos nossa noite. O tempo, meus amigos, no relógio é universal, mas dentro de nós mesmos, ele é aquilo que dele fizermos. E que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que saibamos aproveitar as bênçãos do tempo com sabedoria e com responsabilidade. Jesus nos abençoe, nos guarde essa semana.